Olá, nós estamos no quarto vídeo da série especial de 6, onde nós vamos falar um pouquinho a respeito do preenchimento da nota fiscal eletrônica estadual. E como prometemos, existe um item lá, no caso para as empresas optantes pelo Simples Nacional, que quando elas vão preencher na nota fiscal eletrônica, ele pergunta qual código você quer colocar. Aí tem lá 101, 102, 200, 300 e assim por diante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos explicar agora, item por item daquele, para que você, na hora que estiver preenchendo a sua nota fiscal eletrônica, você não tenha dúvida e não faça errado. Então vamos aí, olha na tela. O primeiro item que nós vamos tratar aí, o código de situação da operação do Simples Nacional, o 101. O 101 ele significa que ele é tributado pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Classifico neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente. Ou seja, o que isso significa? Como mostra aí na tela, ó, as empresas do Simples Nacional, ou seja, você está emitindo uma nota fiscal eletrônica, você é optante pelo Simples Nacional. Então você poderá transferir o crédito do ICMS efetivamente devido e recolhido no DAS às empresas do regime normal de apuração, ou seja, as empresas que não são do Simples Nacional e que as mercadorias adquiridas por elas sejam destinadas à comercialização ou industrialização. Em termos simples, você vai usar esse código e transferir o crédito do ICMS que você paga na DAS quando você for vender essa mercadoria para alguém que vai comercializar essa mercadoria ou industrializar. Vamos lá agora para o próximo item, que é o item 102. Tributados pelo Simples Nacional, agora é sem permissão de crédito. Classifico neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito. Ou seja, você não transfere crédito do ICMS àquele que está no DAS que você pagou. Então, em que situações você não vai transferir o crédito e vai colocar esse código aí? Por exemplo, se você for vender para uma empresa que é optante pelo Simples Nacional, se você for vender para um destinatário não contribuinte do ICMS, pessoa física, por exemplo, ou vamos falar no caso de nós, escritório de contabilidade, nós não somos contribuintes do ICMS, porque não giramos mercadoria. Ou destinatário optante pelo regime normal, mas que adquire a mercadoria para seu ativo fixo ou para utilização como material de uso e consumo. Então, se enquadrar nessas situações, a venda da sua mercadoria para o seu cliente for se enquadrar numa dessas situações, você usa o código 102 e não transfere crédito nenhum para ele de ICMS. Vamos lá para o próximo item? O 103, isenção do ICMS no Simples Nacional para a faixa de receita bruta. Então, classifique-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional, contemplados com isenção concedida para a faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar 123 de 2006. Então, nós vamos já direto para casos práticos, só para você entender. No Paraná, por exemplo, são isentos do ICMS os contribuintes cuja receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao do período de apuração não ultrapasse 360 mil. Ou seja, nesse caso, se você é uma empresa do estado do Paraná e é beneficiado por esta isenção, significa o quê? E quando você for fazer o seu DAS, automaticamente você não estará pagando até 360 mil o ICMS. Então, nesse caso, você irá usar o código 103. Isso ocorre também no estado da Bahia, conforme você pode ler aí no exemplo abaixo, só que lá o limite é 144 mil. Então, se você se encontra no estado onde tem uma dessas situações e você é optante pelo Simples Nacional, você vai usar o código 103. Vamos lá para o próximo código? O próximo código aí é o 201. Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Ou seja, o código 201 será utilizado pelo contribuinte na condição de substituto tributário. Então, enquadrando-se nessa situação de substituto tributário, aí você vai usar o código 201, ou seja, você faz a permissão do uso do crédito e faz também a cobrança da substituição tributária, porque mesmo você sendo do Simples Nacional, vamos supor você é uma fábrica, e você vai vender esse produto seu para alguém revender. Então a fábrica, se o produto estiver sujeito à substituição tributária, ele deve recolher a substituição tributária. Então neste caso específico, você vai usar o código 201. Vamos lá para o próximo, o código 202.
tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança por substituição tributária. E aí nós temos o exemplo abaixo, né? O Código 202 será utilizado pelo contribuinte na condição de substituto tributário, conforme nós já citamos o exemplo no 201 da fábrica, e o destinatário não possa de modo algum aproveitar o crédito do ICMS pago pelo remetente. Como exemplo, podemos citar os casos do destinatário optante pelo Simples Nacional. Só que lembrando que não poderá aproveitar-se do crédito do ICMS pago na DAS, tá? Não o ICMS destacado pela substituição tributária, que é outro assunto, não vamos entrar muito em detalhes aqui, faremos isso num vídeo posterior. Vamos lá agora para o outro código, o 203. Quem vai usar esse código? A empresa optante pelo Simples Nacional, que tiver isenção do ICMS para a faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Então, classifique-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional, contemplados com isenção para a faixa de receita bruta nos termos da lei complementar e com cobrança por substituição tributária. Ou seja, o Código 203 ele será utilizado pelo contribuinte na condição de substituto tributário, caso este contribuinte enquadre-se na isenção do ICMS pela faixa de receita bruta. Inclusive, aí você pode lembrar do exemplo 103. Ou seja, se você é uma empresa, por exemplo, que está lá no Paraná, que nem fizemos a menção no exemplo 103, ou na Bahia, você não vai pagar o ICMS dentro da DAS, mas a substituição tributária, se tiver numa situação que se enquadre, você vai ter que recolher. Nessa situação que você é a fábrica que tem que fazer o pagamento da substituição tributária, mas como substituto, mas está no estado do Paraná ou da Bahia até aquele limite, você não vai pagar dentro da DAS o ICMS. Então, nesse caso, você vai usar o código 203. Então, nós temos mais alguns códigos para poder explicar para você. E isso nós faremos no próximo vídeo. Um abraço.